Acredite. Um jovem médico, brilhante e promissor, que desafiou o poder do imperador e os deuses pagãos do seu tempo. Um homem que, movido pela fé inabalável e pela devoção a Cristo, realizou milagres surpreendentes, transformando vidas e curando doentes. Hoje, vamos conhecer a incrível história de São Pantaleão, cuja vida e martírio são um testemunho poderoso de coragem, fé e determinação. Neste vídeo, exploraremos como Pantaleão, criado por um pai pagão e uma mãe cristã fervorosa, enfrentou os desafios de uma sociedade corrupta e hostil à sua fé. Descobriremos como ele usou seu talento como médico para não apenas curar corpos, mas também salvar almas, e como sua inquebrantável devoção a Jesus Cristo o levou ao supremo sacrifício. Fique conosco para se inspirar com a vida deste santo extraordinário e compreender a profundidade de sua fé e o impacto duradouro de seus atos milagrosos. No dia 27 de julho, a Igreja celebra São Pantaleão, que entrou para a glória no ano 305. Nicodemia é a terra de São Pantaleão, um dos 14 auxiliares em grande necessidade. O pai era pagão. O menino recebeu ótima educação de sua mãe Eubula, cristã fervorosa. Infelizmente, esta bem cedo lhe foi arrebatada pela morte, circunstância que muito afetou a vida do filho unigênito. O pai não poupou sacrifícios para proporcionar-lhe os meios necessários à carreira de médico, mas exigiu também da parte dele a participação ativa no culto da idolatria. Pantaleão conservou-se puro no meio de um mundo corrupto, provando assim a solidez da educação que da própria mãe receberá. Com sua inteligência e força de vontade, não podia deixar de sobrepujar a todos os companheiros de estudo e distinguir-se de tal maneira que chegou a gozar dos maiores privilégios, sendo vantajosamente recomendado pelos mestres ao imperador Maximiano. Ao mesmo tempo, Pantaleão atou relações com Hermolau, sacerdote cristão que, por medo das perseguições, vivia com os irmãos numa casa bem retirada. Numa das conversas que teve com o sacerdote, Pantaleão falou-lhe da mãe, que era cristã. E tu? Perguntou com vivo interesse o sacerdote. Eu, respondeu Pantaleão, respeito e honro a memória de minha mãe e conservo fielmente a doutrina que me ensinou, ou mais presentemente me vejo na necessidade de seguir a religião de meu pai e do governo, especialmente agora que tenho em vista ser nomeado médico assistente do imperador. Hermolau contou-lhe então a história de um médico divino que superava a todos os outros em ciência e, por uma só palavra, curava os doentes, dava luz aos cegos, ouvidos aos surdos, o uso dos membros aos paralíticos e chamava a vida os mortos, conduzindo todos à felicidade eterna. Pantaleão começou a interessar-se por esse médico divino, cujo nome já aprenderá a balbuciar na mais tenra infância, e entretanto, não podia decidir-se a abraçar francamente a religião de Jesus Cristo. Um fato extraordinário trouxe-lhe a luz da fé. Passando um dia pelo campo, encontrou à beira da estrada uma criança morta, vítima de mordedura de cobra. Instintivamente, recuou apavorado. Mas, recuperando a calma, disse para si, se é verdade o que Hermolau me disse de Cristo, há de ser demonstrado agora. Levantando os olhos ao céu, disse, ó Deus dos cristãos, se és verdadeiramente o Senhor da vida e da morte, mata esta cobra e dá vida a esta criança. E assim aconteceu. Pantaleão apresentou-se ao sacerdote, após um retiro de 7 dias, recebeu o batismo. Depois de cristão, o maior desejo que tinha era ver o pai na mesma religião e, sem demora, pôs mãos à obra para convertê-lo, tarefa esta cuja realização só pela metade conseguiu. Apresentou-se-lhe um doente atacado de oftalmia. Grandes quantias já tinha despendido com os médicos, sem obter o menor resultado. Pantaleão prometeu-lhe cura radical, contra a opinião do pai, que queria fazer-lhe ver a inutilidade de tratar um caso perdido. Pantaleão, porém, animou o doente, fez-lhe invocar o nome de Deus único e seu Filho unigênito, Jesus Cristo, tocou-lhe os olhos com as mãos e o cego recuperou a vista. A essa evidência, o pai e o cego se declararam cristãos e ambos receberam o batismo. Pantaleão dedicou-se à sua profissão, procurando sempre dar aos doentes não só a saúde do corpo como também o bem-estar da alma. Deus abençoou-lhe os esforços, e em pouco tempo, Pantaleão era o mais afamado e procurado de todos os médicos. Isso certamente havia de provocar a inveja dos colegas pagãos, que daí em diante lhe observavam os passos. Notando que Pantaleão dispensava particulares cuidados aos cristãos encarcerados, denunciaram-no à corte imperial.
O imperador, ao receber essa notícia, não fez segredo do forte desagrado e ordenou ao médico que rendesse culto aos deuses, para assim desmentir os acusadores. Pantaleão respondeu: mais alto que palavras falam os fatos e a verdade é acima de tudo, quanto mais poderoso é Deus, tanto mais veneração merece. Proponho o seguinte: mandem trazer aqui um doente que esteja em estado grave, chamem os vossos médicos e sacerdotes para que invoquem sobre ele os deuses. Eu recorrerei ao meu Deus. O Deus que dera saúde ao doente há de ser por todos adorado como único e verdadeiro, e os outros deuses devem ser removidos. Maximiano aceitou a proposta. Veio um doente, desenganado por todos os médicos. Vieram os médicos, sacerdotes pagãos e Pantaleão. Os idólatras ofereceram os sacrifícios de costume aos deuses, e em preces a eles dirigidas, pediram que curassem o doente. Em vão. Este nenhuma melhora experimentou. Pantaleão, em prece fervorosa, dirigiu-se a Jesus, e em nome deste, ordenou ao doente que se levantasse. Este, restabelecido, voltou para casa. O imperador, obcecado pelo erro e pela paixão, em vez de cumprir a palavra, exigiu de Pantaleão que também sacrificasse aos deuses. O jovem cristão, porém, resolutamente se negou a isso e, com uma constância imperturbável, sofreu toda a sorte de tormentos que o imperador mandou lhe fossem aplicados. Finalmente, amarrado a um tronco de oliveira, Pantaleão recebeu o golpe de morte pela espada, no dia 27 de julho de 305. As relíquias foram transportadas para Constantinopla e depositadas numa igreja que leva seu nome. Mais tarde, vieram para Denis, na França. A cabeça de São Pantaleão é o tesouro precioso da cidade de Lyon. Reflexões. Para que a religião de Cristo ganhasse terreno e se implantasse com mais solidez nos corações dos homens, Deus deu aos santos dos primeiros séculos o dom de fazer milagres. Milagres sempre houve na Igreja e ainda hoje são o desespero dos incrédulos, que os procuram negar e combater, não o conseguindo entretanto. É raras vezes que se observa um milagre, porque para conhecer a verdade, os homens têm a Igreja, que é a mestra por excelência, e a razão que lhes foi dada para compreender as coisas. A melhor apologia, entretanto, da nossa santa religião, é a santidade de seus filhos. Devemos dar o exemplo da prática das virtudes, como a Igreja nos ensina. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Nicodemia, o santo sacerdote Hermolau e os irmãos Hermipo e Hermócrates. Tendo passado por muitas provações, foram finalmente condenados à morte e executados quando Maximiano perseguia a Igreja. Em Córdoba, os mártires Jorge, Félix, Aurélia, Natália e Libiosa, vítimas da perseguição muçulmana. Em Alcherre, na França, o bispo Santo Etério. Em Constantinopla, a Santa Virgem Antusa, do tempo do imperador Constantino Copronimo, que sentenciou sua expatriação por causa do culto das imagens santas. Não fora a intervenção da imperatriz, teria sido morta. Esta proteção era devida a uma profecia de São Antusa, dizendo que a imperatriz seria a mãe de um filho e de uma filha. São Pantaleão, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, a graça de sempre seguir os exemplos de São Pantaleão, que, pela fé e pela caridade, foi um exemplo vivo do vosso amor. Que possamos, assim como ele, ser testemunhas fiéis do Evangelho e propagar a vossa mensagem de salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.